A segunda pergunta, qual que é a segunda? Você me deu bens temporais, por que eu não posso ter tudo que eu quero? Aí Jesus responde: eu dei e concedi bens temporais às pessoas, para que possam fazer uso racional deles e trocar os bens criados por algo incriado. Olha que lindo, gente. É para você trocar esses bens criados por algo incriado. Isto é, por mim, seu Senhor e Criador, louvando-me e honrando-me pela minha boa criação e não vivendo de acordo com os desejos da carne. Então, por exemplo, você tem bens materiais, então doa, né, ou aquilo que está sobrando, né, faça caridade, dê esmola, né, e isso vai produzir bens incriados, né, na sua alma, virtudes, caridade, né, amor. Você vai amar as pessoas através dos bens que você doar para as pessoas, né? Olha que legal, gente. A terceira pergunta, ele responde: as extremidades do corpo são dadas às pessoas para que a alma possa ver nelas uma certa semelhança com as virtudes e para que possam ser instrumentos da alma para o dever e a virtude. Eu acho que extremidade, eu não entendi muito bem o que é extremidade do corpo, mas pelo que Jesus está me iluminando, é assim, é, cansar, né? Ficar cansado, tipo assim, a, os limites do corpo, sabe? O limite. Extremidades é a mesma coisa de limite. Então, os limites, ficar cansado, né? Não conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo, tipo assim, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que é isso, que é os limites, né? Que são dados às pessoas para que a alma possa ver nelas uma certa semelhança com as virtudes, para que possam ser instrumentos da alma para o dever e a virtude. Então, eu acho que tem a ver, porque a virtude tem a ver com os limites, né? De você ver que você não pode fazer tudo, abraçar tudo, mas aquilo que você puder fazer, você faz, né? Você não pode abraçar tudo, mas aquilo, por isso mesmo, você tem que ser humilde, né? Ser paciente, porque você não pode abraçar tudo, tem que ser prudente, porque você não pode abraçar tudo. Então, eu acho que tem a ver, extremidades, eu acho que é limites. Eu acho que é limites, cansaço, não poder fazer tudo ao mesmo tempo, não poder abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que é isso. Beleza. Eu acho que é tradução, né? Então, às vezes, a tradução dá uma confusão aqui. Por que você deu lei e justiça, se não para se vingar? Isso aqui é forte, eu achei forte. Uau! Então vamos lá o que Jesus responde. Peraí. Certamente a justiça e a lei foram estabelecidas por mim para que pudessem ser cumpridas com caridade e compaixão sobrenaturais, para que a unidade e a harmonia divinas pudessem ser cimentadas entre os humanos. Meu Deus, eu nunca imaginei, nunca, gente, nunca passou pela minha cabeça que alguém fizesse uma pergunta dessa para Jesus. Como que pode a justiça ser vingança? Tudo bem que no inferno é vingança, né? O próprio demônio falou que lá no inferno a justiça de Deus é uma vingança, é uma ira muito forte de Deus, mas eu acho totalmente justo, totalmente justo. Aí a pessoa ir presa e ficar lá, prisão perpétua, é vingança. Ah, então eu vou me vingar do meu marido porque ele me deu um tapa na cara e vou acusar ele para Maria da Penha. Ele vai preso, fica 8 anos na cadeia e aí eu me vinguei dele com a justiça. Então é isso que o cara pensa, que a justiça serve para se vingar da pessoa? Que horror. Gente, eu nunca vi dessa forma. Meu Deus. Eu sempre vi a justiça como um canal de correção, né, das pessoas que são ruins, que são criminosos, né? E como proteção, na verdade, para a sociedade. Então eu penso assim que quando alguém vai preso, essa pessoa estando solta, ela é um perigo para a sociedade. Então, ela é um mal para a sociedade, né? Então, ela precisa fazer penitência, né? E assim, é como se você colocasse ela fazendo penitência lá na cadeia, porque não deixa de ser uma penitência aquele lugar, né? Claro que tem aqui no Brasil cadeias que nem parece penitência, de tanto que tem drogas, né? Tem todo tipo de regalias para os criminosos lá dentro, é como se fosse um hotel para eles, né? Não é 5 estrelas, mas é. Infelizmente é assim que vai. Mas, né? Eu acho assim que você fez o mal e você tem que pagar uma multa ou você tem que pagar alguma indenização para alguém, se você realmente for provado
né, com justa, né? Isso que é o problema, né? Também a justiça hoje é muito falha, né? Mas a justiça verdadeira, a lei verdadeira que foram estabelecidas por Deus, né, nos governos, né, na sociedade, é para ser cumprida com caridade e compaixão sobrenatural, para que a unidade e a harmonia divina pudesse ser cimentada já entre os humanos. Então, tá ótimo, perfeito. Eu concordo plenamente com Deus. E nunca vi como vingança. Nunca vi isso como vingança. É o homem que vê dessa forma, né? E a quinta pergunta: dei às pessoas descanso corporal e tranquilidade para fortalecer a fraqueza da carne e dar força e virtude à alma. Mas porque a carne às vezes se torna negligentemente insolente, as tribulações devem ser suportadas com alegria, assim como todas as outras medidas corretivas. Tá certo, tá perfeito. Que é a pergunta que ele fez a quinta é: você nos deixou ter paz e descanso, por que você ordenou que cumpríssemos, que experimentássemos cansaço e tribulações? Aí ele responde: dei às pessoas o descanso corporal e a tranquilidade para fortalecer a fraqueza da carne e para dar força e virtude à alma. Mas porque a carne às vezes se torna negligentemente insolente, as tribulações que acontecem devem ser suportadas com alegria, assim como todas as outras medidas corretivas. E eu acho que assim, cansar, né, como ele falou, qual o problema da gente cansar, gente? Eu amo ficar cansada, sem brincadeira, eu amo ficar cansada. Porque daí eu vou lá e descanso com gosto, né? Quando eu fico cansada, ai meu Deus, que delícia, eu deito com prazer na cama para descansar e recuperar, né? E quanto mais assim por exemplo, se eu fico cansada fazendo coisas boas, fazendo bem, né? Maravilha, né? Imagina ficar aqui o dia inteiro. Tô aqui o dia inteiro sentada aqui na frente do computador, né? Transmitindo, ouvindo, né? Imagina, é cansativo, né? O ouvido, a cabeça cansa, né? Ouvindo o dia inteiro, falando o dia inteiro, é cansativo, né? Mas que prazer que é quando você deita na cama e fala assim: ai, que cansaço merecido, né? Que sono merecido, porque eu louvei a Deus o dia inteiro, porque eu doei para Deus o dia inteiro, só fiz o bem, falei só da verdade. Olha, só falei da verdade o dia inteiro, que delícia, gente, né? É muito maravilhoso, que maravilha, né? Olha, manda outra mensagem aí, porque tem um coraçãozinho aqui que aparece bem na frente da sua pergunta no meu celular. Deixa eu ver se eu consigo ver a sua pergunta aqui no computador, peraí. No inferno, a justiça faz qual função? Toda a função. O inferno é o lugar da justiça, né? Corrigir, né? Vamos dizer, aquelas pessoas que não quiserem se mortificar na terra vão ser mortificadas no inferno, né? Mas vão ser condenadas, vão ser tormentadas. O inferno é um local justo em que a pessoa, ela foi criada por Deus e foi agraciada por Deus. Ela foi salva por Deus, resgatada por Deus, tudo, Deus fez tudo. Tudo para que esse filho que ele criou para a glória dele vivesse e fosse para ele, né? Então eu penso assim. E aí o inferno é o lugar onde a pessoa que não quer Deus é onde ela vai estar, mas ela vai viver na verdade e na justiça. Ela não vai ser enganada. Ela não vai viver uma ilusão que ela criou. Ela não vai viver uma maluquice que ela, né, desenvolveu. Deus não vai dar para ela aquilo que ela, porque seria uma recompensa. Imagina assim, você escolheu ficar longe de Deus, aí Deus falou: "Tá bom, eu vou te dar um lugarzinho lá num lugar para você ficar e morando sozinho para sempre no seu cantinho e na sua paz, você cria o mundo que você quiser". Seria uma recompensa, né? É a eternidade de uma pessoa que não quer Deus, ela não quer Deus, não quer a felicidade com Deus, vai ficar isolada num canto e é uma recompensa, porque vai ser um sossego ela ficar naquele lugar. Então Deus, ele criou o inferno, aonde todos eles se atormentam uns aos outros, né? Um fica atormentando o outro. E o demônio, ele atormenta os homens atormentam o demônio, e assim é vice-versa, vai, né? E aí eu fico assim, eu questiono Deus por que que o demônio é o chefe da. Aparece as visões lá do inferno para muitas pessoas, e o demônio é como se ele fosse o administrador, né? E ele cria novos tormentos para os homens que estão lá condenados. Então eu fico questionando Deus por que que acontece isso. Aí esses dias Jesus
Eu acredito que Jesus me respondeu. Ele falou assim: olha que coisa, pensa comigo. Aquele que era anjo, que iria viver, né, assim, praticamente na hierarquia dos outros anjos, ordenando os outros anjos, dando obediência aos outros anjos, tendo autoridade no céu, na hierarquia. Agora ele é o meu escravo eternamente na justiça, trabalhando para mim. Só pode fazer o que eu quero, né? Ele não pode fazer o que ele quer. Então, lá no inferno, ele nunca vai me ver, ele vai viver plenamente na verdade de que ele me rejeitou e nunca mais vai poder me ver, nunca mais vai poder contemplar a minha face, que é a verdadeira verdade, né? Ele nunca pôde contemplar, nunca teve essa felicidade, perdeu essa felicidade, que é a coisa mais incrível, é ver a Deus. Ele não tem essa graça e ele ainda é escravo de Deus naquele lugar, porque ele tem que, de uma certa forma, ficar administrando um lugar só de mentiras, de trevas, mas é a verdade, na verdade, né? As mentiras do que ele falou, contemplando o mal que ele fez nas pessoas que estão ali atormentadas, mas que gritam, que ficam gritando, correndo. Imagina. Aí Jesus falou assim: você imagina que horror que é você ter pessoas que estão correndo de você, que estão olhando para você não com adoração, que é que ele queria ser adorado. Ele queria ser amado. O demônio queria ser Deus no meu lugar. Queria ser adorado, queria ser admirado, queria ser. Aí imagina onde ele está agora, no inferno. No inferno, o que acontece? Eles têm medo dele. Ele só vê olhares de terror, de medo dele. Você tá vendo o contrário do que aconteceu? Aconteceu o contrário. Olha que castigo. E o resto da eternidade ele vai ficar vendo os olhares de pessoas que estão com terror, com medo dele, correndo dele, gritando quando vê a cara dele. E ele, demônio feio. Imagina que coisa horrível. Eternamente ele vivendo assim, que tormento horroroso. Então, assim, então não tem problema ele ser o administrador dos tormentos e criando novos tormentos. Isso não tem prazer, isso não dá prazer, lá não tem prazer. Não pensa que o demônio está se divertindo. Não pense que o demônio está. Ele pode estar dando risada lá, mas é uma risada de ódio, na verdade, né? De terror, de ódio, não é de felicidade. Então não é um lugar de felicidade. Não pense que o demônio está feliz por estar lá. Ele não está. Então é um lugar da verdade, que está sempre brilhando a verdade. De que o que eles fizeram, escolheram o lado errado. Escolheram a desgraça eterna. Escolheram a morte eterna. Porque daí Jesus fala que a morte eterna não é simplesmente se esvair. A morte eterna é ficar, na verdade, oposta da verdadeira verdade. Ficar no lado oposto da verdade absoluta. Estar negando a luz viva, a luz de Deus, estando nas trevas e permanente. Não tem como fugir de lá. Entendeu? Então, assim, mais ou menos isso que Jesus falou para mim, que não tinha problema nenhum se os demônios serviam a ele, né, como ministro da justiça e fazendo, administrando o inferno. Não tinha problema nenhum. Isso que não era mais tormento para eles, era mais uma atividade de tormento do que de benefício. Não é nenhum benefício, eles não ganharam nenhuma recompensa com isso, não. Mais ou menos isso que Jesus. Mas é a justiça, a função da justiça é isso, é castigar eternamente, é castigar eternamente, é castigar eternamente, né? Então é um lugar que ela vai sempre saber o que ela fez. Todo dia. Imagina, todo dia a verdade é escancarada na sua cara, assim. Você foi burro. Por que você não ouviu a sua mãe? Por que você não foi na igreja? Sabe? Você imagina. Você tem noção do que é isso? Você fica todo dia no remorso eterno. Por que você não ouviu a sua mãe? Ela falou para você ir na igreja. Por que você não ouviu seu pai que falou para você ir na igreja? Para você usar uma roupa decente. Por que você não ouviu seu pai quando ele falou para você usar uma roupa decente? Né? Por que você fugiu de casa? Por que você não ficou na sua casa? Né? Porque, imagina, a verdade toda hora na sua cara. Por que você decidiu ficar nas drogas? Por que você preferiu o pecado? Por que você... Meu, toda hora. Porque você é castigado no lugar onde, né, naquele elemento do corpo, na parte do corpo que mais você pecou. Então, assim, toda hora você tá... E não tem descanso. Não tem nenhuma parada. Tudo, toda hora, toda hora.
Toda hora, um novo castigo. Então. E aí eu vi o vídeo lá da mulher revelando, né? Revelou todos os castigos do inferno para ela, uma vidente. Meu Deus, vocês assistem, porque eu acho que eu pus no grupo. O que é aquilo, gente? Vale a pena ver. É um vídeo novo que eu nunca tinha ouvido antes. E tá revelando lá mais condenações lá que eu nunca tinha visto. Assim, lugares do inferno e tipos de pessoas que estão no inferno que nunca tinha ouvido falar. Bem completo mesmo. Jesus levou a mulher lá pro inferno e, nossa, rasgou o verbo total. Eu acho vale a pena. Essas coisas, né, é importante a gente ficar esperto, acordar pra vida, né? Até dá pra, né, pensar, repensar algumas coisas, pedir perdão por umas coisas que você lembrar. Vale a pena, nunca é demais, né? É muito bom. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar, então, tá na hora de colocar já a palestra da Michele. A Michele vai dar 2 palestras, uma hoje e amanhã. Deixa eu pegar aqui. O nome da palestra eu já falei, mas eu vou falar de novo. As verdades do Fiat levam vida divina à criatura. Então, vamos lá, gente, vamos ouvir.